Muito obrigado. Bom, começo por agradecer, obviamente, ao júri pela escolha do artigo. Quero agradecer ao Instituto de História Contemporânea e também ao Padrão dos Descobrimentos de Lisboa Cultura pela atribuição do prémio. É de facto uma grande honra e é particularmente especial porque, na verdade, o IHC foi onde eu comecei como investigador antes de ir para a Suíça, por isso também tenho um carinho pela instituição e é uma honra bastante particular. Nesta mais ou menos breve alocução, vou-vos falar um pouco do conteúdo do artigo que mereceu a atribuição do prémio. Um artigo em inglês intitulado Rural Schools, Farm Cooperatives and the Late Colonial Recreation of African Rurality in Guiné-Bissau. E foi publicado no âmbito de um dossiê do número especial do Journal of Portuguese History, que é sobre as noções de indigenismo no Império Português, um dossiê coordenado por Cátia Antunes e pelo José Pedro Monteiro. E foi-me colocado o desafio de propor um estudo de caso relacionado com a Guiné-Bissau, que é o território sobre o qual eu tenho trabalhado, e decidi olhar para a definição da diferença colonial na Guiné-Bissau após a revogação do Estatuto dos Indígenas em 1961 no espaço imperial português. Eu interesso-me bastante por esta questão das categorias da diferença e tinha aqui algumas interrogações sobre o que se passava a partir de 61 e, na verdade, os pontos de partida foram, para além dessa revogação do indigenato em 61, foi um discurso que, ao longo dos anos 60, se torna cada vez mais intenso em prol da ruralidade das populações guineenses, ao qual estão associados uma série de chavões do desenvolvimento colonial, o desenvolvimento comunitário, a educação de massa, enfim. Eu tinha começado a apanhar estas questões e começo a tentar ver se não há aqui uma articulação com a questão do final, com o fim do Estatuto dos Indígenas. E também perceber se ao lado, enfim, como é que estas duas dinâmicas conversavam e se havia um lastro pré-61 que de alguma maneira participasse nesta história. E assim este artigo tentei cruzar duas histórias deste artigo, a história do desenvolvimento colonial, desenvolvimento tardo-colonial, e a história das categorias jurídicas coloniais, que são histórias também elas com circulações, por isso hei de falar de coisas que se passam em Lisboa, em Bissau, mas também nas organizações internacionais, noutros espaços do Império, como Angola e Moçambique. E queria cruzar estas duas histórias com uma terceira historiografia, que era a da Guiné-Bissau, que, enfim, este país que, tanto no quadro do Império Português, como na própria África Ocidental, tem sido um país que tem merecido menos interesse por parte da academia, se pensarmos na região, em países como o Senegal, Cabo Verde, até ou a Costa de Marfim, enfim, a Guiné-Bissau, também a essa escala tem sido um território menos explorado e interessava-me então perceber esta questão, também pensando à escala do Império, num território onde a população branca é historicamente, muito mais reduzida. Era a minha intenção perceber como é que políticas de desenvolvimento se articulam então com políticas coloniais da diferença, isto é, tentar perceber se formas de diferenciação das populações coloniais continuaram a existir após 1961, e se sim, que formas, e de que formas as políticas de desenvolvimento participaram na criação e na redistribuição da diferença. Por isso, primeiro, por uma questão de contexto, no que diz respeito às categorias da diferença, o Império Português tinha um documento legal que estabelecia isso de maneira formal, que é o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas, de 1926, em 54, transformado em Estatuto dos Indígenas, no quadro das reformas a que o Vítor já tinha aludido, e que separam as populações de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, Guiné Portuguesa na altura, entre indígenas e civilizados. Ou seja, estou a usar o vocabulário da documentação. Os civilizados eram as pessoas que gozavam de cidadania portuguesa, tinham os direitos e deveres que estavam associados a essa cidadania. Por princípio, era o estatuto aplicado às populações europeias nas colónias, mas também, por exemplo, no caso aos cabo-verdianos. Por exemplo, os cabo-verdianos que viviam na Guiné gozavam do estatuto de civilizado. E havia as populações indígenas, que eram populações locais, africanas, que não se consideravam estar adaptadas ao modo de vida europeu e, consequentemente, estavam privadas da cidadania e de direitos políticos associados à cidadania, o direito de voto, o direito de associação, e que, em contrapartida, estavam submetidas a uma série de obrigações, o trabalho forçado, o imposto de capitação,
e também eram indivíduos cujos conflitos eram julgados, dirimidos pela administração, não pelo Tribunal Europeu. Por isso, a administração é que tem a tutela judicial destas populações. A transição entre uma categoria e outra, entre indígena e civilizado, dava origem a uma terceira categoria, que eram os assimilados, africanos que tinham então adquirido a cidadania portuguesa, ao comprovarem que dominavam o português, que tinham um modo de vida, que tinham um trabalho estável, cumprido o serviço militar e um modo de vida europeu. Esta categoria de assimilado na Guiné deixa de existir em 1946. É o governador Sarmento Rodrigues que a extingue, na prática o que significa que os guineenses que adquiriam a cidadania portuguesa passavam automaticamente a ser considerados civilizados, e isto depois é algo que o Sarmento Rodrigues replica à escala do Império em 54, quando já é ministro do Ultramar e promulga o Estatuto dos Indígenas de 1954, que vai ficar em vigor até 61. A transição entre indígena e civilizado era bastante reduzida. Tento de exemplo, na Guiné-Bissau, em 58, apenas 99,7% da população guineense era considerada não civilizada, e isto sob a justificação da diferença sociocultural, que é o argumento histórico para justificar esta diferenciação entre as populações. Já que no que diz respeito ao desenvolvimento, aqui isto era o quadro jurídico-legal da diferença, já no que diz respeito ao desenvolvimento económico e social dos territórios coloniais, ele tornou-se era o mecanismo de legitimação do colonialismo após a Segunda Guerra Mundial. Os diferentes impérios coloniais europeus investiram somas sem precedentes para desenvolver economias coloniais e melhorar as condições de vida das populações. Portugal não estava aliado a essas dinâmicas. Aliás, Portugal é um dos membros fundadores da CCTA, da Comissão de Cooperação Técnica da África Subsaariana, em 1950, que no fundo era uma associação de potências colonialistas ou de países africanos de minoria branca, como a África do Sul e a Rodésia do Sul, que no fundo criaram esta comissão, esta associação de cooperação técnica para tentar subtrair os territórios coloniais à influência e à ingerência da Organização das Nações Unidas, considerada então demasiado anticolonialista. E então Portugal participa desde o início neste clube colonialista que tenta legitimar o colonialismo pela técnica e pelo desenvolvimento. E ao nível interno, Portugal lança os seus próprios planos de fomento a partir de 1953. E estes planos de fomento incluem também os territórios coloniais. Como é que se articulam então estas categorias de diferença e os projetos de desenvolvimento? Para responder a essa questão, eu fui observar propostas de desenvolvimento rural feitas para a Guiné no pós-guerra. Dentro dos projetos de desenvolvimento, interessavam-me aqueles focados na escala local e comunitária, pois são estes que normalmente merecem mais considerações sobre a situação das populações por parte das autoridades. E no início dos anos 50, na Guiné, surgem propostas, um pouco como noutras partes do Império, de criar projetos de colonização interna com colonos indígenas. Ou seja, consistia em encorajar a atribuição de terras a agricultores indígenas, por isso não cidadãos. Em Angola, na mesma altura, são também criados colonatos, aliás, efetivamente criados colonatos dessa natureza. Em Moçambique são criadas cooperativas. Pensar também que é nesta altura que se desenham os projetos de colonização das colónias com camponeses da metrópole. Por isso, são tudo esta visão generalizada da agricultura como um mecanismo de desenvolvimento. E, focando no caso da Guiné, onde por esta altura não passam de propostas, o inspetor administrativo, Carlos Henriques Jones da Silveira, ele faz uma inspeção à Guiné em 50-51 e ele sugere claramente a promulgação da legislação especial para o caso dos colonos indígenas que ocupem propriedade ou concessões de terrenos civilizados. Para ele, esta seria a forma de promover a criação de o que eles chamam de ruralato tribal, que tanto é de ambicionar nestes povos em evolução, sem prejuízo do seu progresso social, e caminhar para a cidadania portuguesa, rumo final incontroverso da nossa tarefa civilizadora. Fim de citação. Do ponto de vista das categorias de diferença, o que está subjacente é o discurso assimilacionista. O Vítor falou há pouco, de facto, do início dos anos 50 como um momento também do lusotropicalismo, e é o discurso que aqui está presente.
a associação com o desenvolvimento rural é que o desenvolvimento rural é a forma de integrar, será a forma por excelência de integrar as populações guineenses no modo de vida europeu. Por isso há aqui uma ligação entre mecanismos de desenvolvimento e esta lógica assimilacionista das populações, feita pela agricultura. Ou seja, o Jones da Silveira concilia a ideia assimilacionista de evolução com a permanência das populações rurais num contexto rural. Esta ênfase da ruralidade pode ser relacionada com o ruralismo promovido pelo Estado Novo, mas também com as políticas internacionais de desenvolvimento rural para a África no pós-guerra. A título de exemplo, a Conferência da CCTA de Bem-Estar Rural de 1953, que teve lugar em Moçambique, e onde houve um funcionário guineense que participou, o James Pinto Bull. Nessa conferência, os delegados defenderam, cito, a evolução ordeira das massas rurais africanas, e esta evolução ordeira seria feita através de valorização dos ofícios agrícolas, criação de cooperativas agrícolas e de uma escolaridade adaptada às necessidades do mundo rural, de forma a prevenir a migração para as cidades. Isto, de facto, é aqui a grande questão destes modelos de desenvolvimento do mundo rural, é impedir, é prevenir que as populações africanas se desloquem e se instalem nas cidades. No contexto da conferência em particular e dos debates sobre a África, do desenvolvimento da África em geral, para responder a estas necessidades, educação de massa e desenvolvimento comunitário surgem como ferramentas para atingir estes objetivos. São, na verdade, conceitos bastante imprecisos, bastante vagos, que prescrevem a colaboração entre populações e autoridades para estimular iniciativas de âmbito local, mas sem necessariamente definirem os métodos. Mas que, um pouco consoante o caso, incluíam aulas de economia doméstica, noções de higiene pessoal, métodos agrícolas, enfim, isto é uma nuvem de coisas que cabem nestas grandes etiquetas do desenvolvimento comunitário e da educação de massa e da educação fundamental. E regressando ao caso guineense, por essa altura surgiram também propostas de criação de cooperativas agrícolas, que também é um destes mecanismos propostos, tinha sido proposto em 53 em Moçambique, como forma de iniciar mudanças materiais e morais nas populações. Por um lado, as cooperativas, tal como os mecanismos de desenvolvimento agrícola, desenvolvimento comunitário, visam ao aumento da produtividade agrícola, a melhoria da economia rural, lá está, para prevenir que as pessoas sintam a necessidade de ir para as cidades. Por outro, também há a questão do que chamavam as melhorias morais, que é, se as cooperativas correrem bem, podem chegar a incluir escolas, centros médicos, aulas de economia doméstica, enfim, são sempre projetos muito vastos, esta noção de desenvolvimento de uma maneira muito mais vasta e integrada, ainda que muitas vezes pouco concreta. Ou seja, no início dos anos 50, os discursos de desenvolvimento para a Guiné estão em linha com os debates colonialistas internacionais da época. Percebi agora que estou sem o microfone, mas está tudo bem, ok? Promover a produtividade agrícola e melhorar as condições de vida das populações rurais, de forma a fixá-las nas áreas rurais. O que as autoridades portuguesas conciliavam com a visão supostamente assimilacionista das populações que a legislação portuguesa considerava como indígenas. Ou seja, estas populações alcançariam, isto não se fala do início dos anos 50, alcançariam uma plena integração na cidadania portuguesa, mantendo-se no campo. Por isso já há aqui uma forma, esta esta assimilação já é condicional, digamos assim. Ela é tão condicional que rapidamente este discurso se complexifica e, na verdade, entra rapidamente em contradição. Porque nestes projetos e nestas propostas começa a perceber-se que os atores do colonialismo português não viam de facto esta integração como uma coisa unívoca e linear, mas começam de facto a surgir sinais de que a questão é muito mais complexa, que na verdade talvez o ideal fosse manter as populações africanas num estado de diferenciação. E, por exemplo, no final de 55, o governo português regula as cooperativas de produção de algodão de Angola e Moçambique, e o decreto-lei em questão descreve as cooperativas como um, cito, veículo de civilização. No entanto, estabelecia também que o acesso à terra e a participação nas cooperativas dependia do nível de, cito, desenvolvimento das populações. Ou seja, o aparelho colonial português debatia-se com uma aparente contradição. Ao mesmo tempo que defendia as cooperativas como ferramentas de desenvolvimento, exigiam um determinado nível desse mesmo desenvolvimento para poder participar nas cooperativas, o que na verdade justificava as populações da cidadania portuguesa. Exclusão dos populares. Na verdade, e depois há outros elementos também que contribuem para esta visão mais nuanceada, muito menos linear da narrativa assimilacionista. Por um lado, o lugar das chamadas autoridades tradicionais nestas cooperativas agrícolas. Por outro, os projetos educativos que promoviam uma educação tendencialmente técnica para as populações
africanas e guineense em particular. Por exemplo, o assistente do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, José Maria Gaspar, numa conferência em Bruxelas em 56, defendia que o desenvolvimento rural dos países africanos não devia perturbar, e cito, a organização da sociedade tribal, pelo que a autoridade dos chefes tradicionais devia ser preservada e estes deviam tornar-se membros da direção das cooperativas. Da mesma forma, o Governo-Geral de Moçambique, em 1960, encorajava as autoridades africanas, ou seja, que é uma figura que existe na legislação portuguesa, são os chamados regedores, régulos, sobas, a presidir às cooperativas, reforçando assim o seu lugar enquanto chefes tradicionais e, no fundo, cristalizando esse lugar. Ou seja, sob o pretexto de uma preparação para o desenvolvimento e a necessidade de uma integração faseada, as autoridades coloniais e os académicos que lhes ofereciam respaldo científico acabavam por defender a manutenção de estruturas que, numa ótica assimilacionista, teriam sido apenas transitórias. E acaba, na verdade, por se reforçar a diferença de maneira efetiva. Efetivamente, a questão da suposta transição faseada e de um suposto respeito pela tradição vão na direção de cristalizar a organização que o próprio Estado colonial impusera às populações coloniais. E, neste caso, esta instituição generalista das autoridades ditas tradicionais. Eles próprios uma expressão administrativa da diferença das populações africanas. Ao mesmo tempo, e passando agora à questão da educação, formulavam-se propostas educativas que iam no sentido da diferenciação. No início dos anos 60, Amadeu Castilho Soares e Mário Pacheco, que eram, ao mesmo tempo, investigadores e funcionários coloniais, defendiam uma educação na Guiné que fosse, cito, eficiente. Ou seja, isto queria dizer que tinha de ser uma educação assente em competências técnicas e que fosse ligada a atividades produtivas, normalmente ligadas ao mundo agrícola, por isso agricultura, artesanato, a criação de gado. Castilho Soares, que foi uma figura que a dada altura foi responsável dos serviços de educação no Ministério do Ultramar, defendia que era, cito, através da técnica que o nosso processo de assimilação das populações indígenas deve começar. Por isso, esta narrativa da assimilação não é posta em causa, teoricamente, discursivamente, mas, na verdade, todos os dispositivos vão no sentido de contrariar essa assimilação e, na verdade, de cristalizar a organização administrativa das populações africanas, mas depois também os projetos educativos. E, na verdade, o Castilho Soares e o Mário Pacheco também, e isto é quase unânime, eles são muito críticos da ideia de estender o ensino oficial às crianças africanas, porque eles consideram que é excessivamente livresco, cria expectativas infundadas e, por isso, pouco produtivo. E que, na verdade, neste quadro de desenvolvimento do pós-guerra, as crianças africanas deviam ter as suas expectativas e as suas ambições restritas ao universo da aldeia, ligadas ao mundo rural. Por isso, para estes funcionários e investigadores, e eles falam concretamente do ensino de adaptação, que era o ensino dos missionários para as crianças africanas, devia focar-se na preparação agrícola dos alunos. Podiam assim treinar-se agricultores competentes que, pela melhoria de condições de vida da aldeia e do mundo rural, não precisariam de emigrar para as cidades. Ou seja, trata-se de uma diferenciação, de facto, das populações pelo contexto geográfico e cultural e uma associação a um setor económico específico, para o qual um certo tipo de projeto educativo seria desenhado. Porque, na verdade, isto responde a inquietações muito concretas da parte das autoridades coloniais, que era o que eles chamavam a destribalização. Os chamados destribalizados eram indivíduos africanos que não eram portugueses, ou seja, eles nunca tinham alcançado a cidadania portuguesa, juridicamente eles eram ainda indígenas, mas eles são pessoas que se tinham afastado do que o Estado colonial considerava os contextos de origem, podemos estar a falar da etnia, da aldeia, e que se tinham instalado, muitas destas figuras instalaram-se em meio urbano, e isto não é uma inquietação meramente portuguesa, os vários Estados coloniais têm muito medo desta figura do destribalizado, a sociologia colonial belga pensou muito sobre isto, mas que sendo estas figuras que não são cidadãs, são indígenas, que estão em meio urbano e que não estão integrados na economia urbana nem na sociedade urbana, esse é o grande problema destas figuras, é que muitas vezes são figuras que não têm um emprego estável, acumulam muitos períodos de desemprego, são considerados, na verdade, pessoas que rapidamente podem entrar na delinquência ou, pior, aderirem a movimentos de contestação do colonialismo. Por isso é aqui uma grande coisa que cabe nesta figura do destribalizado, mas que, no fundo, é visto com muito receio pelas autoridades coloniais. Para dar um exemplo, um alto funcionário administrativo na Guiné, o José Mendes Moreira, que trabalhava nos serviços de administração civil, descreve-os, em 1961, como, cito, uma ameaça permanente à ordem e à tranquilidade pública. Por
Por isso, de facto, a figura do destribalizado causa muito medo. E, por isso, prevenir a destribalização passa também por investir no mundo rural. Por isso, o investimento no mundo rural, de facto, serve a vários propósitos, que passam sempre por manter as populações no campo. Por isso, a educação rural e o investimento do mundo rural são vistos, de facto, de uma forma de contrariar a destribalização e, concretamente, em 1960, surgem em Bissau, na cidade de Bissau, 2 instrumentos concretos para aumentar a produtividade agrícola e prevenir a chamada destribalização. O primeiro é a Escola do Aprendizado Agrícola na Granja do Pessoé, a Granja do Pessoé, onde o Emílio Cabral estagiou e trabalhou, e o Colonato de Blimat. A Escola do Pessoé, enfim, é uma escola agrícola, uma escola de formação de agricultores, previa a capacitação de agricultores e outros tipos de ofícios rurais que deveriam depois ser transpostos para o mundo rural, ou seja, estas pessoas iriam à Escola do Pessoé aprender técnicas melhoradas e depois aplicá-las nos seus lugares de origem, promover a economia rural. O Colonato de Blimat segue o esquema habitual dos colonatos, neste caso dos colonatos agrícolas, atribuição de pequenas propriedades a famílias, isto estava previsto para 20 famílias, cada família receberia uma habitação, uma pequena exploração agrícola, animais, sementes, e para além de uma escola e do centro médico, os habitantes do colonato, os colonos, beneficiariam também de um acompanhamento técnico. Por isso é o formato habitual de um colonato, aqui dirigido a famílias destribalizadas. Na verdade, este projeto é descrito como, e isto é muito interessante, o primeiro centro de desenvolvimento comunitário da Guiné. Por isso, é de facto um projeto muito concretamente pensado para reinscrever estas figuras chamadas destribalizadas no universo da ruralidade, usando este discurso internacional do desenvolvimento comunitário. Por isso é um projeto de desenvolvimento, combina discurso desenvolvimentista internacional com mecanismos coloniais de controle, também tem a ver com isso, o controle destes destribalizados, e que mantém um estatuto cultural e jurídico diferenciado para as populações africanas, porque eles continuam a ser indígenas. A posse efetiva das concessões só aconteceria se os concessionários demonstrassem um bom comportamento moral e cívico, o que demonstra como a noção de diferença era estruturante destes projetos e como a integração das populações africanas em instituições europeias continuava a ser condicional. Na prática, o Colonato de Blimat vai se revelar rapidamente um fracasso. Ao fim de 3 anos, o Estado colonial declara, de facto, a constatação é de que o projeto não funcionou e que não está a funcionar. No entanto, é interessante reter, e também porque o artigo trabalha muito sobre o plano das ideias e dos conceitos, é interessante reter esta etiqueta do desenvolvimento comunitário, porque é uma etiqueta que o Estado português demora muito a aceitar. Os britânicos começam a utilizá-la no final dos anos 40 como uma justificação de política colonial, e já em 60, já depois da criação do colonato, o Amadeu Castilho Soares participa numa conferência da ONU em Acra e ele afirma que Portugal há muito que mantinha políticas próximas do desenvolvimento comunitário, mas preferia outras dimensões, como o bem-estar rural. Isto porquê? Porque o desenvolvimento comunitário, sobretudo pela forma como tinha sido definida como política colonial dos britânicos no final dos anos 40, previa, lá está, este conceito um pouco vago, de prever a associação entre populações e autoridades, ou seja, para estimular iniciativas locais, tendo em vista a autonomia política e no futuro a independência. E Portugal, isto fazia bastante medo a Portugal, este fim do desenvolvimento comunitário. Por isso, durante muito tempo, Portugal recusa-se a utilizar esse vocábulo, que é muito associado à ONU. Eles preferem sempre o vocabulário da CCTA, que tem muito mais a ver com o bem-estar rural. E é já no início dos anos 60 que se dá a viragem, em cada altura, o Alfredo de Sousa, que também trabalhava na escola colonial, vai a uma conferência e no regresso da conferência ele assinala ao governo: acho que é melhor, de facto, começarmos a utilizar esta expressão de desenvolvimento comunitário, deixamos de dialogar, mas no fundo, e ele diz sempre, mas o nosso desenvolvimento comunitário não tem nada a ver com a autonomia política, então há assim depois aqui uma espécie também de reapropriação do conceito. Tem muito mais a ver com alinhar com uma linguagem internacional. Estamos então no fim dos anos 60, Blimat e a Escola do Pessoé são criadas em 1960, o Estatuto dos Indígenas continua em vigor. Em 61 dá-se então a perturbação formal destas categorias,
com o início da Guerra de Libertação em Angola, no início de 61, o governo lança uma série de reformas da administração imperial, entre elas a muito propalada, muito mencionada revogação do Estatuto dos Indígenas em setembro, a 6 de setembro. Ou seja, a cidadania, com esta revogação, a cidadania portuguesa é atribuída a todos os habitantes do Império. A categoria jurídica de indígenas deixa de existir. No entanto, no mesmo dia em que o Estatuto é revogado, o Governo aprova um conjunto de legislação que mantém uma parte significativa da população, a população que até ali era considerada indígena, num outro lugar de diferença, que é o lugar do direito costumeiro. Nomeadamente, um dos decretos desse dia, isto acontece no mesmo dia, a revogação e os novos decretos, um dos decretos estabelece que as populações vivendo em regedorias, isto é, em áreas tuteladas por autoridades tradicionais, estavam automaticamente sob o direito costumeiro. Enfim, depois há outros pormenores, as pessoas podem escolher ficar sob o direito costumeiro, enfim, mas as pessoas que de maneira automática estão em direito costumeiro são as pessoas que vivem nas regedorias, por isso onde há um rego, no caso da Guiné-Bissau. Ou seja, isto sob o quê? O pretexto de um alegado respeito pela tradição. Isso é a justificação textual da lei. Por isso, com esta justificação do respeito português, o respeito tradicional dos portugueses pelos outros, pela diferença dos outros, ou seja, eles dizem que estas populações seria uma violência feita a estas populações empurrá-las para uma modernidade para a qual elas estão preparadas. O Estado português considera então que é mais apropriado manter estas populações sob o direito costumeiro, ainda que sejam cidadãs portuguesas. Por isso, na verdade, mantém-se uma boa parte das populações africanas num espaço de diferenciação, não gozam de uma cidadania plena, porque no fundo isto são as populações das áreas rurais, no fundo, as populações que vivem nas regedorias, e porque estar sob o direito costumeiro significava continuar sob a tutela administrativa e judicial da administração e uma exclusão das instituições europeias. A diferença que antes justificava a existência de indígenas continuava a justificar quadros jurídicos diferenciados. Sobretudo, esta nova ordem jurídica, e aqui também me interessa esta articulação com o desenvolvimento, confirma muitas das políticas sociais e educativas que vinham sendo propostas nos anos 50, que alinhavam uma educação diferenciada com uma cidadania também diferenciada. A partir daqui, o discurso de desenvolvimento rural que cristaliza as populações guineenses como camponesas intensifica-se. Desenvolvimento comunitário, animação rural, educação rural, são brandidas como ferramentas para estimular iniciativas de desenvolvimento local e encerrar as populações guineenses numa suposta ruralidade inata. Em 1966, um novo projeto é criado nos arredores de Bissau, em Praris, um centro piloto, que é um espaço para a instalação de agricultores, cito, mais evoluídos, onde aprenderiam técnicas modernas, uso de maquinaria. O centro de Praris tem tratores, por exemplo. Ou seja, há aqui também uma tradução prática, ainda que muito mais reduzida do que a abundância de projetos. É também, no entanto, que estamos nos anos 60 e 66, é também preciso não esquecer que, entretanto, o Movimento de Libertação da Guiné, o PAIGC, já lançou a sua ofensiva em 63, e na Guiné, mais do que talvez em Angola e Moçambique, a guerra é um fator decisivo na questão do desenvolvimento, e entre ele o desenvolvimento rural. Um exemplo que lá está, que na Guiné estas coisas demoram muito mais a acontecer, e é de facto a guerra que lhes dá um impulso, e entre elas algo que as autoridades coloniais não integram nos projetos de desenvolvimento formal das áreas rurais, mas que são na prática também isso, que são os alimentos estratégicos, organizados pelo Exército, a partir de 1965, que são espaços de relocalização forçada e controle das populações, que continham também uma dimensão de centro de desenvolvimento rural, porque estes aldeamentos estratégicos vão também ter as escolas, os centros comunitários, os serviços médicos, e destinam-se às populações sob direito costumeiro, ou seja, confirmando este indigenismo que se define pela ruralidade. Isto também porque é uma maneira, faz parte do esforço da política de guerra, de atração das populações, evidentemente. Mas essa atração é feita, lá está, nestes moldes do desenvolvimento rural, à escala comunitária, à escala da aldeia, e os aldeamentos estratégicos reproduzem também isso. Enfim, os discursos e os projetos definidores da ruralidade como marca inerente das populações guineenses vão manter-se também sobre o governo de Spínola,
o governador da Guiné entre 1968 e 73. No contexto da política por uma Guiné melhor, integrou projetos de educação rural, de criação de cooperativas no seu programa de governo. Em 71, concretamente, anuncia o lançamento do que eles chamam grande movimento cooperativo para dinamizar a agricultura guineense. As cooperativas são também um mecanismo proposto desde do início do pós-guerra para o desenvolvimento da África. E o Spínola, para além de propor estes projetos, ele não hesita em identificar os seus projetos como desenvolvimento comunitário, e ele diz mesmo, isto é o desenvolvimento comunitário como a ONU o define. Ou seja, a associação entre autoridades e populações para estimular as iniciativas locais. Ou seja, o vocabulário do desenvolvimento à escala internacional continua a ser mobilizado para justificar o discurso de desenvolvimento colonial e a definição da diferença no contexto imperial português. A propósito da criação de cooperativas, Spínola dirá mesmo que cooperativas falharam noutras partes da África por não estarem de acordo com os princípios locais, exigindo uma adequação aos contextos em que se inseriam. E isto não é exclusivo do Spínola. No início dos anos 70 há outros académicos, agrónomos, a trabalhar sobre as colónias e a Guiné em particular, que têm muito esta coisa de já vimos o que é que se passou com as cooperativas no resto da África, nós temos de fazer melhor, porque de facto aquilo foi tudo mal feito, porque as pessoas não tinham os Estados não tinham pensado bem o contexto, e então as autoridades portuguesas depois pensam também a dizer que vão fazer as cooperativas melhores do que os outros. Assim, quando Spínola vai finalmente inaugurar uma cooperativa em Mandina Boncó, em 72, que é na zona de Bafatá, que é no leste do país, ele declara as cooperativas como uma espécie de sinal de respeito pela tradição económica, tal como o direito costumeiro era um respeito pela tradição administrativa, digamos assim. As cooperativas são uma espécie de pandan do direito costumeiro na esfera económica. No entanto, estas cooperativas são um mecanismo desenhado pelo Estado colonial para controlo e enquadramento das populações, de forma a condicionar as suas aspirações e expectativas num determinado sentido, de acordo com uma visão das populações guineenses como rurais por natureza. De diferentes leituras da assimilação dos africanos na sociedade colonial, um consenso generalizou-se no sentido de definir os africanos enquanto rurais e agrícolas, confirmando políticas coloniais de diferença, e à qual um discurso internacional em prol do desenvolvimento dos mundos rurais africanos deu respaldo. A ruralidade substitui o nível de desenvolvimento como critério de diferenciação. Uma diferenciação que depois é reforçada pelas políticas económicas, sociais e educativas do Estado colonial. O fim do Estatuto dos Indígenas não significou o fim da diferença e da segregação espacial, social e jurídica. Na verdade, apenas manteve e aprofundou lógicas de exclusão que já estavam em curso, sob o pretexto do respeito pela tradição e pela diferença, mantendo, na verdade, a maioria das populações coloniais africanas arredadas da cidadania plena. E assim termino e agradeço muito a vossa atenção.